Beleza, moral, ética, vamos lá. Eu estava falando para vocês, na aula passada, que a nossa tradição de estudo mais sistemático sobre a moral, os costumes, as leis, as regras, as normas sociais, enfim, um estudo sobre a sociabilidade mesmo, começou de maneira mais sistematizada, né? Começou a ser feito um estudo propriamente dessas coisas, uma elaboração, uma incursão racional sobre esses temas, esses assuntos, quando a gente tem, de maneira a fazer muito sentido, uma transformação social que possibilitou, que fomentou, que facilitou, instigou o surgimento desse tipo de questionamento, que foi a sociedade característica lá da Grécia Antiga, com os antigos gregos, logo no início da filosofia. Então, a questão da ética e da moral e da ética junto com ela surge lá com os gregos antigos. Não entre os pré-socráticos, tá? Que a gente tem aquela divisão entre os gregos antigos dos pré-socráticos e depois deles, com os sofistas e dos Sócrates em diante. Quem primeiro vai pensar sobre esses valores morais, ou sobre essa moral e ética, foi o próprio Sócrates, que inaugurou esse campo da filosofia, né? Com a passagem de um paradigma ao outro. Que eu não me recordo até que ponto eu falei com vocês na aula passada, mas a filosofia surge com esse propósito, com essa intenção de perscrutar, de avaliar, de descobrir, de esquadrinhar todo o universo e toda a vida e descobrir todas essas coisas, o funcionamento delas, a origem delas, o destino delas, o sentido delas, enfim, essas leis e regras naturais, né? E aí então, depois de alguns anos, sei lá, um século de produção, sem respostas muito conclusivas, o Sócrates vem e fala, gente, vocês estão perdendo tempo, não adianta nada a gente pesquisar nada disso aí, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. E mesmo se chegar, não vai adiantar nada. Então, o que interessa é estudar o que a gente está fazendo aqui, o que é a vida pra gente, o que é a vida, o que é a sociedade, como é a melhor maneira da gente viver e se organizar, o que é a felicidade, o que é a tristeza, como que o mundo nos atinge, como que a gente atinge o mundo, como que a gente pode lidar com tudo isso, enfim. Bom, então ele executa isso que a gente chama de transposição, de transição de uma filosofia voltada para a cosmologia para uma antropologia filosófica, que vai investigar, portanto, as questões propriamente humanas. E o que é a moral e a ética, se não por excelência, uma questão humana? Já que está falando da cultura e das nossas tradições, não é? Dos nossos usos e costumes, essa cultura que a gente já falou com maior profundidade nas aulas anteriores, né? Essa cultura que é também erigida pelo trabalho, que é determinada pela nossa capacidade racional. Então tudo isso, o fim último dessas coisas, ou na realidade o início delas, o ponto de partida de todas essas coisas é a razão. É o pensamento racional, que deriva também da nossa liberdade no seio da natureza humana, enfim. Eu tenho a impressão que a gente já conversou sobre tudo isso, então eu estou só passando por cima desses conceitos, tá? Se vocês precisarem de uma explicação mais elaborada sobre qualquer um deles, podem falar comigo, tá? Que a gente conversa melhor e se aprofunda mais nessas coisas. Ou mesmo que a gente já tenha conversado sobre eles, mas se vocês quiserem, sei lá, não ficou muito claro e vocês queiram falar de novo, sem problema, a gente fala de novo. Mas para isso vocês precisam trazer essas questões para mim, né? Senão eu não vou adivinhar. Eu estou passando pelo nosso cronograma, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado pelo caminho, me perguntem que a gente retome esses pontos e vai devagarzinho, enfim, da maneira como for melhor para vocês e para mim também, enfim. Pois então, muito bem, efetuada essa transição da cosmologia para a antropologia filosófica, e aí o Sócrates inaugura então essa investigação sobre a moral, sobre a sociabilidade, tudo isso relacionado com a política. Vocês lembram que eu falei melhor na aula passada? Aí então essa organização social passa por uma transformação muito grande, o que leva a filosofia para um outro rumo também, dá um chacoalhão nela, ela estava indo por aqui, e aí um novo
reino toma conta daquele território, então as suas questões principais mudam de foco, porque elas são delimitadas em grande parte pelo tempo presente, né, pela conjuntura presente. Bom, o espaço já não era mais profícuo, já não era mais adequado para aquele tipo de questionamento. Muito bem, então essa questão cai meio que num esquecimento durante a Idade Média, e foi por aí que a gente parou. Que as questões relativas à política e, consequentemente, à moral na Idade Média, elas eram meio que um puro e simples reflexo da vontade divina sobre a humanidade, que era transmitida através da igreja, que reinava soberana, então não tinha muito o que se questionar. E se não tem o que se questionar, a filosofia não tem lugar ali, né? Porque a filosofia é, por excelência, questionadora. Ela vai perscrutar, ela vai indagar, ela vai investigar, ela vai inquirir, ela vai devassar, ela vai, enfim, analisar, não é? Então, foi aí que a gente parou na Idade Média. Só que, com o fim da Idade Média e a passagem à Idade Moderna, a gente tem o Renascimento, não é? Renascimento cultural, urbano, artístico, filosófico. E o que é o Renascimento, que vocês já estudaram no ano passado? É uma retomada daqueles conceitos clássicos greco-romanos, da filosofia, da arte, do teatro, das esculturas, da perspectiva, da perfeição da forma, e o humanismo volta com tudo isso. Pois bem, com o desenvolvimento desse renascimento, que vai desembocar no iluminismo lá na frente, o renascimento foi nos séculos XV e XVI, o iluminismo começa a se gestar nos 17 e 18, que vocês também já estudaram no começo desse mesmo ano. Vocês viram o iluminismo junto com a independência dos Estados Unidos, lembra? De derrubada do antigo regime, de emancipação da humanidade pela razão, pela iluminação, né? Então, chegando nesse momento, a temática da moral, ela retoma grande importância, junto com a política, né? junto com a retomada da política, porque estão em voga, está em discussão o modelo político que vai conformar essa nova sociedade. Qual que é a melhor maneira dessa sociedade prosseguir? E aí tem os contratualistas que terão ideias muito diferentes sobre qual é o ideal de sociabilidade da humanidade conviver em conjunto, não é? Vai ter os... Lembrem-se do momento histórico, qual que é o contexto que a gente está falando, séculos 17 e 18, tá na Idade Moderna, que é na realidade meio que um período de transição entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, que é a nossa, inaugurada com a Revolução Francesa em 1789. Então, ao longo desse processo de ascensão do iluminismo, e é o iluminismo mesmo que vai inspirar, vai incentivar essas revoluções libertárias, da independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que vocês já viram no início desse ano. Ainda assim, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão que ficou pelo meio do caminho, podem perguntar, a gente tira essas dúvidas, a gente volta a conversar sobre essas coisas. Mas então, esse momento do iluminismo, está acontecendo um debate político mesmo de legitimação ou derrubada das monarquias absolutistas. Quer dizer, tem os teóricos das monarquias absolutistas que falam que não, esse é o melhor governo a ser seguido, ou não, a gente tem que acabar com as monarquias absolutistas e então erigir uma república, um poder fundado na democracia. Tudo isso passa pelos contratualistas, né? Mas então, esse iluminismo, com uma proposta de derrubada do antigo regime e erigir uma sociedade racional, iluminada, livre, independente, lembram-se dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade? Pensem que esse pensamento, esse conjuntinho de características vai guiar os objetivos dessa revolução, desse movimento iluminista. Então, de acordo com essa ótica iluminista de evolução e emancipação da raça humana e libertação, enfim, de acordo com essa ótica iluminista, existe um padrão de civilização para toda a espécie humana, como se fosse um modelo a ser seguido, determinado pelo saber científico.
pela organização racional das instituições sociais e pelo domínio humano sobre a natureza. O domínio humano sobre a natureza é também um ponto muito importante de transformação da natureza para melhorar as nossas condições, enfim. E é possível que vocês retomem isso aí com mais profundidade em um outro momento. Mas, colocado em outros termos, a civilização racional seria a única forma de emancipação humana. E como essa emancipação generalizada é uma esperança iluminista que não tem fronteiras étnicas ou geográficas, abarca todo o conjunto da humanidade em todos os lugares do mundo inteiro, todas as sociedades humanas deveriam progredir rumo ao fim das superstições, à legalização dos supostos direitos naturais dos seres humanos e ao desenvolvimento da técnica e da tecnologia transformadora da própria natureza. Aqui a gente fala de novo da transformação da natureza como um elemento crucial para essa proposta iluminista, não é? É como se os iluministas tivessem elaborado um gabarito para todas as sociedades humanas seguirem. Esse é o modelo do sucesso, e eles queriam garantir que todo mundo se adequasse a esse modelo. Esse modelo de civilização universal que vinha para substituir aquele modelo opressor e autoritário da expectativa de salvação cristã propagado, disseminado, meio que obrigado pela igreja que reinava soberana durante a Idade Média. Então é a substituição daquele modelo anterior por uma tese laica de emancipação humana pelo progresso técnico e científico guiado pela razão, portanto, guiado por ideais iluministas. Naturalmente que essa expectativa iluminista de progresso rumo à civilização universal não pode prescindir de uma dimensão ética. Quer dizer, muito bem, eles vão estar guiados pela razão, pelo desenvolvimento técnico-científico e tudo mais, pela transformação da natureza, mas tudo isso pressupõe uma base ética, moral, né? Tem uma série de conjuntos de regras e combinados que devem determinar a praxis dessa comunidade, não é? Dessa civilização. Que valores eles devem ter como certo e errado, bom ou mal? O que eles devem perseguir e do que eles devem se afastar? O que é o ideal da civilização? Tudo isso é discutido pela ética. Pela ética que vai determinar, portanto, essa moral, que são as leis, as regras e os costumes dessa civilização que se pretende universal, né? Então, essa dimensão ética dentro dessa proposta iluminista, eles aspiravam uma moralidade tipicamente civilizada, que deve assegurar a todas as pessoas a liberdade de se conduzirem de acordo com a sua própria razão. E aí tem regrinhas específicas para o exercício dessa razão, que vai arrazoar e deliberar sobre o que é certo e o que é errado dentro dessa moral universal. A razão, portanto, é a chave disso tudo. Lembrem-se, aquela razão que é o ponto de partida do pensamento iluminista. O ponto de partida e o ponto de chegada. É o cerne do próprio movimento iluminista, o seu principal mote. Pois então, muito bem, dessa aspiração a uma moral universal baseada numa razão libertária e libertadora, surgem duas principais tendências aparentemente opostas, divergentes, marcadas por desacordos conceituais entre a proposta kantiana e a ética utilitarista. Essas propostas correspondem, respectivamente, a uma universalidade moral ou a um relativismo moral. Quer dizer, a moral ela é absoluta, objetiva, ou ela é arbitrária, variável. Ela é completamente engessada, ela só tem uma coisa que é certa e outra coisa que é errada. Esses valores são completamente fechados em si mesmos, sem nenhuma possibilidade de alteração ou releitura, ou tem situações em que uma coisa pode ser certa e situações em que essa mesma coisa pode ser errada. Como é que funciona isso aí? Todos esses fundamentados nesse mesmo ideal iluminista de libertação e emancipação da raça humana pelo progresso técnico-científico baseado na razão, tá? Então, eles acompanham um mesmo pano de fundo, certo? Eles surgem de um mesmo contexto sociológico, histórico, político, econômico mesmo, e aí seguem por caminhos diferentes, com propostas diferentes, divergentes inclusive. E sobre elas a gente vai falar nas próximas aulas.
o principal representante dessa moral absoluta, meio que engessadora, o certo é certo, errado é errado e não tem conversa, o certo é sempre certo, errado é sempre errado, e não depende da cultura e do lugar em que essas questões surgem, no mundo inteirinho, tá? Lembrem-se que a proposta dessa moral universal é que ela abarque o mundo inteiro, todas as civilizações, em todos os lugares, em todos os tempos. E isso, se for mal pensado, se for mal articulado, se for mal estabelecido, interpretado, pode ser muito prejudicial e muito danoso, porque desconsidera, ou pode acabar desconsiderando, as diferenças culturais entre os povos, não é? Que a gente já conversou, eu espero ter ficado mais ou menos, que isso tenha ficado mais ou menos claro nas últimas aulas, que a liberdade de que o conjunto da humanidade dispõe para agir e deliberar sobre as suas próprias vidas e erigir determinadas culturas a partir do trabalho que elas fazem em meio à natureza, é muito diverso um do outro, né? Constitui comunidades com culturas muito diferentes, com verdades diferentes, não é? Uns têm, e aí que a gente falou de valores morais distintos, não é? Tem sociedades que vão considerar uma coisa como certa e outra errada, que é o oposto, numa sociedade distante dela. Ou uma mesma sociedade, num tempo diferente, pode considerar uma coisa como certa e depois passa a ser errado. Ou não necessariamente certo e errado, mas bom e mal, ou usual e depois cai em desuso. A gente vai falar melhor sobre essas coisas e vai tratá-las com maior profundidade quando entrar efetivamente nesses autores nas próximas aulas. Na próxima aula já, eu pretendo falar sobre o Kant com vocês. Quer dizer, na realidade, falar de novo sobre Kant com vocês, porque, muito embora a gente tenha feito uma incursão mais ou menos superficial dele no bimestre passado, eu espero sinceramente, não vou dizer do fundo do meu coração, não é a minha inspiração mais elevada nessa vida, eu tenho algumas outras prioridades, mas eu tenho com grande importância, sim, eu ficaria bastante contente se vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, se lembrasse ou tivesse alguma noção do que é aquele imperativo categórico do Kant que eu pedi para vocês fazerem no bimestre passado. Aliás, quando eu falei esse nome do Kant, já era para vir à mente de vocês, puxa, o que eu já ouvi falar desse cara? O que a gente já conversou dele? O imperativo categórico. E o que é o imperativo categórico? É o que a gente vai ver na próxima aula. E não vai ser logo no início dela, a gente vai chegar no imperativo categórico, vai fazer um caminho, todo um percurso para chegar até lá. Enquanto isso, façam o seguinte, leiam sobre o imperativo categórico de novo, peguem aquele trabalhinho que vocês fizeram, ou se não fizeram, façam, né? Leiam sobre esse conceito e façam mais um exercício, quer dizer, um exercício não, só tenham essa coisa em mente, que insiram essa ideia, esse conceito, nesse contexto histórico que eu acabei de apresentar para vocês. É importante que vocês estudem os conceitos ligados ao tempo em que eles foram gestados. Quer dizer, de novo eu torno a falar, e eu gostaria que vocês tivessem sempre isso em mente, a história é filha do seu próprio tempo, de igual maneira a filosofia. Então, as coisas sobre as quais a gente fala, o que a gente tem como importante, relevante, é nosso objeto de estudo, hoje também, mas na realidade estou falando desses caras aqui, o Kant lá nos séculos 17, 18, aliás, 19 até, acho que ele morreu em 1804. Viu? É isso mesmo, séculos 18 e 19, o Kant morreu em 1804. Olha que curioso, né? Eu vi ali que o Locke, que a gente falou sobre o trabalho, o Locke morreu em 1704, o Kant morreu 100 anos depois, em 1804. Isso não tem nada a ver, é só uma observação.
Mas tentem circunscrever esses conceitos ao tempo em que eles foram produzidos, tá? Quando eu falar de que tudo isso surgiu ou foi possibilitado por causa da emergência do iluminismo, é para vocês clicarem na mente o que foi o iluminismo e quando ele aconteceu e por que ele aconteceu e quais foram as suas consequências, tá? Então, eu estou dando alguns elementos para vocês irem encaixando na história e saberem onde e por que essas coisas surgiram. E de que maneira essas coisas nos afetam ainda hoje, tá? Então, isso não só dá uma certa legitimidade para o estudo da história, como legitima também o nosso estudo da história hoje. Por que interessa a gente estudar a história ainda hoje? Porque todos esses conceitos, tudo que esses caras estão falando, construíram a base do que a gente tem como verdade hoje, do que a gente segue hoje, do que a gente tem como certo e errado, e moral e imoral, tá? Os nossos raciocínios, os nossos conceitos, todos eles partiram de elaborações pré-determinadas. E aí a gente parte delas, né, tomando-os como certas ou erradas, superando, ratificando, enfim. Então é isso, gente. Leiam de novo esse trechinho na postura de vocês. Pesquisem sobre o imperativo categórico e a gente se vê na semana que vem. Até lá vocês têm lição para fazer, tá? Qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer reclamação, qualquer lamento, qualquer lamúria, qualquer choro, qualquer coisa que vocês queiram falar para mim, é só mandar mensagem, me responde pelo plural ou manda nos comentários desse vídeo mesmo, a gente vai conversando, tá bom? Então, até lá.